Participam comigo a economista Renata Barreto e o advogado Tiago Anastácio. Depois das críticas entre o presidente Jair Bolsonaro, que apareceu aqui, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o que podemos esperar no combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil, na questão saúde, na questão econômica? O que vai mudar daqui para frente? Queria que vocês falassem sobre esse conflito político, esse conflito público. Começo com você, Tiago Anastácio. Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, Renata. Bom dia aos telespectadores da CNN Brasil. Me parece que esse conflito chegou ao seu final ontem e espero que tenha chegado ao seu final ontem, depois dos tristíssimos episódios que envolveram a presidência da República e o seu braço direito em saúde, o antigo ministro Mandetta. Me parece muito complicado analisarmos o futuro a partir do passado, embora toda a literatura clássica vá nos impor essa situação. O passado pode nos servir para quê? Para que novos erros não sejam cometidos, para que não haja confronto caso a opinião técnica do novo ministro, Nelson Teich, eventualmente possa entrar em conflito com as opiniões do presidente da República. Eu faço votos para que seja uma ótima gestão, uma gestão técnica, uma gestão que seja cautelosa, que haja essa comunicação, sem dúvida nenhuma, porque é essencial, nunca se negou isso em nenhum dos espectros políticos, a preocupação econômica com a preocupação da saúde e que, se for o caso de relaxamento do isolamento social, que seja feito da forma técnica, como o ministro Nelson já indicou em diversas publicações, em diversas manifestações, que isso deve ser feito com base na ciência, que é exatamente o que o ministro Mandetta dizia antes. Para haver o afrouxamento é necessário uma grande confirmação de quem já esteve com o vírus, quem não esteve, quem esteve assintomático, coisas que só é possível saber com a testagem em massa maciça. Espero que o Estado brasileiro consiga ter o suporte administrativo para isso, com os insumos necessários, e que o ministro da Saúde possa nos orientar a sair dessa crise. Renata Barreto, os seus argumentos iniciais, por favor. Bom dia, Gotino. Bom dia, Tiago. Eu acho que os atritos chegaram ao fim, pelo menos os grandes atritos que a gente viu até agora, e esperamos que isso possa ser o começo de uma nova história dentro do Ministério da Saúde, mas sem esquecer de um trabalho que foi feito até agora. Me parece que o ministro novo, que vai tomar posse daqui a pouco, tem esse objetivo de dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito. E até interessante de notar que a gente mesmo discutia ontem que o Bolsonaro poderia, de repente, tirar o isolamento com um novo ministro, um ministro que fosse alinhado a isso. E o Bolsonaro, na realidade, nunca teve essa expectativa ou essa vontade de afrouxar o isolamento de uma maneira maluca e abrupta, né? Então, o novo ministro que foi escolhido foi uma escolha técnica também. Ele já tinha sido cotado inicialmente lá atrás para ocupar esse cargo e ele acabou sendo preterido porque o Mandetta, além de técnico, também tinha o capital político, né? E isso, às vezes, pode ser considerado um erro para esse tipo de pasta. Até porque eu acho que o grande conflito aí se deu principalmente depois das investidas e atitudes políticas do ministro Mandetta. Então, passado essa turbulência, eu acho que a gente está ainda num momento muito crucial, muito crítico da pandemia. E a única coisa que eu posso esperar é que os trabalhos sejam feitos de maneira técnica, como o ministro Nelson Teich parece ser. Muito bem, os argumentos iniciais. A gente vê a movimentação em Brasília, o presidente chega ali para conversar com os apoiadores, não sabemos se ele vai parar para falar com a imprensa, a gente vai monitorando, a gente está antenado aqui. Eu já vou passar novamente a palavra para o Tiago Anastácio, mas olha só, o momento que o presidente chega ali, onde ficam as pessoas que apoiam o presidente, vão ali para tirar foto, para mandar mensagens, e o presidente tem feito isso todos os dias. Ele não parava para conversar com a imprensa ali há 2 semanas, ontem, no retorno ao Palácio da Alvorada, no final da tarde, depois de apresentar o novo ministro, ele parou e conversou, sim, com os jornalistas. Então, eu vou seguir aqui com o grande debate, a gente vai deixar a tela assim, para que a gente possa monitorar toda essa movimentação e para saber se o presidente tem algo a falar sobre essa relação com o Rodrigo Maia hoje, sexta-feira. Porque em entrevista exclusiva à CNN, o presidente Jair Bolsonaro criticou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Foi uma entrevista exclusiva. Vamos ouvir.
Parece que a intenção é outra por parte do senhor Rodrigo Maia, tá? Que ele está conduzindo o Brasil para o caos. Nós não temos como pagar uma dívida monstruosa que está aí, não temos recurso. Qual a intenção? É esculhambar a economia para enfraquecer o governo, para que eles possam voltar em 22? Ele quer atacar o governo federal, enfiando a faca no governo federal, no sentido aí figurativo, né? Para resolver os problemas de outro lado. Tiago Anastácio, o presidente disse que Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, está levando o país para o caos. Gotino, eu vou fazer uma observação, não sobre esse tema, só voltando no anterior. Me preocupou muito uma chamada que vi antes de entrarmos no ar sobre o novo ministro Nelson não ter a liberdade de escolher a sua equipe. Isso me deixou bastante preocupado, porque é uma crítica de diversos setores e, na verdade, um ato salutar, que seria salutar ao menos, sobre a liberdade técnica dos ministros, por serem técnicos. Me deixou bastante preocupado esse aspecto de que o Bolsonaro indicará figuras para o Ministério da Saúde. Não gostei disso. Mas, falando de Maia e Bolsonaro, nós temos um problema que, desculpem, não é um jogo de futebol. Nós temos o quê? Nós temos, historicamente, de um mês para cá, em regra, ataques quase que cotidianos da Presidência da República contra o Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro ontem atacou não só o Congresso Nacional, mas também o Supremo Tribunal Federal, como se todos quisessem derrubá-lo. Não se falou mais em cloroquina, não se falou mais na questão do distanciamento social. Chega essa notícia agora de que haverá indicações políticas para o Ministério da Saúde, o que não é bom. A Renata mesmo acentuou isso nos últimos dias. O ministro da Saúde precisa ter liberdade para trabalhar com os seus. E essa discussão Bolsonaro e Maia está chegando quase no ridículo. Vamos nos lembrar que o presidente da República apoiou, vejam a gravidade disso, manifestações que pediam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. O Rodrigo Maia, que é um político do DEM/PFL, reagiu a isso. O Supremo Tribunal também reagiu, mandando o emissário, o ministro Gilmar Mendes. O presidente Bolsonaro recuou em certo momento e agora volta a essa investida. Há um problema grave, Presidência da República e Congresso Nacional, que convenhamos, vamos olhar a história. Podemos até aqui puxar os dados. Gotino, você pode puxar aí também. Começa naquela manifestação em que o presidente da República não apenas retuita, mas vai saudar os manifestantes que pediam o fechamento do Congresso Nacional. Então, sim, há um problema, o Rodrigo Maia está errado, mas não há santo nessa história. Okay. A agressão começou via Presidência da República. Eles precisam parar com isso. Tiago, o presidente Jair Bolsonaro chamou os apoiadores ali para o canto, longe dos microfones, aplaudido ali. A gente vai acompanhando essa movimentação, teve uma conversa mais particular com os seus apoiadores que ficam todas as manhãs aguardando a presença do presidente. Ele conversa ali com essas pessoas. Renata Barreto, a sua visão sobre essa declaração do presidente Jair Bolsonaro dizendo que Rodrigo Maia está levando o Brasil para o caos. Bom, ele pode levar para o caos mesmo se o plano Mansueto, que foi completamente desconfigurado, for exatamente aprovado dessa maneira. Então, assim, eu prefiro verdades grosseiras do que mentiras fofas. Então, o presidente Jair Bolsonaro falou coisas que estão absolutamente corretas em relação ao Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia veio responder ontem, eu vi a entrevista exclusiva aqui à CNN, e ele foi perguntado 3 vezes pelo William Vac a respeito desse plano que foi desconfigurado, e ele desconversou. Em nenhum momento, por exemplo, ele falou que esses estados não têm obrigação nenhuma de contrapartida de responsabilidade fiscal, e não falou nenhuma vez que esse é praticamente um cheque em branco, porque esse ICMS e esse ISS que tem que ser colocado para os estados, essa perda de arrecadação,
não tem um valor definido, é um valor que pode ser imenso e esse impacto é de 70 ou 80 bilhões, sendo que a gente já está num momento de absoluta incerteza, com um déficit próximo ou maior do que 500 bilhões. Ainda é uma ideia, né, projetada pelo Mansueto de Almeida. Ou seja, ele pode sim enfiar o governo num caos econômico e ele não falou sobre as contrapartidas que não vão ser dadas, ele falou coisas absurdas anteriormente, ele ataca também direto o presidente, ataca o governo e ele, por exemplo, ele fala muito de estamos unidos e queremos o bem do Brasil. Eu não vejo alguém que quer o bem do Brasil votar esse tipo de coisa e apoiar, dizendo que foi uma boa medida, uma medida de auxílio aos estados e aos municípios, que sim é importante, mas sem nenhuma contrapartida. Uma pessoa que negou-se a votar o fundo eleitoral para a distribuição disso na saúde. Tem um vídeo lá na rede social do deputado Marcel Van Hatten e que sempre faz esse jogo. E o mais importante de tudo, ele fala que ele está aberto ao diálogo, ele fala que ele quer trabalhar em conjunto, mas nos bastidores o que acontece é justamente o contrário. Então se critica muito o presidente por falar uma coisa e fazer outra, mas o Maia faz a mesma coisa. Qualquer repórter que estiver em Brasília e quiser conversar com a equipe ministerial do Paulo Guedes em vários níveis, vai perceber que já há muito tempo o Maia se recusa, inclusive, a receber essas pessoas, a conversar com essas pessoas, a trabalhar com o Ministério da Economia. E ele fez uma declaração, acho que hoje de manhã ou ontem à noite, dizendo que o Paulo Guedes não é sério e que ele estaria divulgando fake news sobre a questão do Plano Mansueto, que é um absurdo, dizendo que o governo não gostaria de dar auxílio aos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo pelas disputas políticas do presidente com os governadores desses estados, sendo que os números passados pelo Ministério têm lá as suas contribuições para cada um dos estados. Então, assim, o Rodrigo Maia, ele está em atrito, em rota de colisão com o presidente, não é de hoje. Mas eu não gosto dessa ideia de mentiras fofas, de que ele aparenta uma coisa e é outra completamente diferente. Olha, o presidente, a gente trouxe aqui a fala do presidente para a gente debater. A Renata, ela já entrou no tema da fala do Rodrigo Maia, que a gente vai ouvir agora, como manda o jornalismo, ouvir o outro lado, a resposta do Rodrigo Maia, que conversou com exclusividade com a CNN, com o William Vac. Vamos ouvir o Rodrigo Maia. Estamos organizando a votação de um projeto que veio do Senado e que nós estamos modificando com o apoio da equipe técnica do governo. Vamos votar um segundo sobre microcrédito. Acabei de receber do Esteves um texto para melhorar as condições para que a Caixa Econômica possa atender o microempresário. É disso que nós temos que falar. Nós aprovamos a PEC da guerra para melhorar as condições de trabalho do governo, agilidade. Nós aprovamos a renda mínima, que veio com R$200 como proposta feita pelo governo, e juntos com o governo, nós fomos a 500 e o presidente aceitou 600 e nós juntos comemoramos essa grande vitória, que foi garantir uma renda melhor. Nós temos a discussão da questão dos empregos, da questão das empresas. É disso que eu quero falar aqui com você, William. Ele pode atacar, ele joga pedra e o parlamento vai jogar flores para o governo federal. O parlamento joga flores, Tiago, e ele diz que o Bolsonaro foge do tema quando ocorre algo sério. Bom, Gotino, vamos deixar claro, aqui nós estamos falando de figuras políticas que estão emaranhadas com a história do Congresso Nacional. O que a Renata colocou antes, eu concordo com ela no aspecto econômico, discordo apenas da necessidade imediata de contrapartida dos estados e municípios, porque senão teríamos problemas com a população. Vamos lembrar que eles nos servem. Sejamos bem liberais nisso, Renata. Eles nos servem. E a gente sabe que concordamos nisso. É ser responsável. Ser responsável. O problema é que agora existe uma urgência com o povo. Acho que pode haver sim, acho que os estados e os municípios devem estar atrelados à responsabilidade. Eu não sei se é o momento agora, em razão da urgência, da necessidade que a população tem de receber não só insumos como alimentos, a possibilidade de trabalho que vai gerar a necessidade de muito dinheiro. A gente sabe disso. Mas essa questão Rodrigo Maia-Bolsonaro é um problema que é fundamentalmente político. Vamos nos lembrar disso. Eu coloquei na fala anterior. Quem atacou o Congresso primeiro? Foi o presidente Jair Bolsonaro. O Rodrigo Maia reagiu e reagiu mal, porque não é a hora disso.
Gente, vamos pensar no seguinte, por que esse espectro da direita está brigando tanto nesse momento? Por quê? Vejam só quem está em conflito. Rodrigo Maia, DEM, PFL, direita, centro-direita. Jair Bolsonaro, sem partido. Witzel, João Dória, Ronaldo Caiado. Esse confronto é um confronto que sequer está nascendo com a oposição ideológica, natural das democracias. Está havendo um conflito que não é o conflito bom para a democracia. Qual é o conflito bom? Que ideias se choquem. E não que pessoas que historicamente têm uma mesma ideia entrem em conflito. Esse é o grande problema. É como se tivéssemos uma guerra externa e as três forças estivessem brigando entre si antes de combater o inimigo. Então, nós temos um problema sim, ou essas pessoas vão se conversar, ou nós iremos para um buraco sanitário e econômico. Nesse aspecto, eu concordo com a Renata. Temos uma urgência econômica. O dinheiro não brota. O dinheiro não brota, é necessário ter responsabilidade. Mas a responsabilidade na urgência é com o povo brasileiro e não com os entes federativos, estaduais e municipais. O que o povo precisa. Esse é o grande problema. Não há santo nessa história, eles precisam dialogar. É a busca da harmonia. Mas é claro que parem as provocações. A Renata fez observações sobre as condutas do Rodrigo Maia que cabem ao presidente da República. E nós falamos disso. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Não é a questão da mentira fofa apenas do Rodrigo Maia. Okay. É de ambos os lados. O caos está instalado. Renata, pedras ou flores? Não tem flores aí nessa história, Gotino. E assim, eu não entendo também muito essa questão do ataque do Bolsonaro ao Congresso. Obviamente que existem farpas, mas o que o Thiago falou anteriormente sobre a manifestação, ele realmente não deveria ter ido na manifestação no momento que ele disse que não era para as pessoas fazerem aglomeração. Isso também a gente já concordou aqui anteriormente. Porém, ter meia dúzia de pessoas, que sempre tem meia dúzia de pessoas pedindo o fechamento do Congresso, não faz o Bolsonaro apoiar o fechamento do Congresso. Aliás, quero lembrar bem claramente que quem propunha uma redução dos poderes do Congresso no seu próprio plano de governo era o candidato da oposição na época. Então, assim, o Bolsonaro, ele faz coisas erradas, obviamente que faz, ele tem problemas de postura, de comunicação, mas ele não tem essa via que todo mundo quer colocar nele, antidemocrática. Então, acho que não houve esse ataque direto ao Congresso dessa maneira de falar que quer fechar o Congresso. Existem farpas trocadas ali que são naturais, mas que, obviamente, numa guerra como a gente está agora, acaba ficando ruim, e eu até acho que a gente pode discutir o tom das ameaças entre eles, porque a gente precisa que esses poderes atuem de maneira harmônica. Agora, o Rodrigo Maia, eu realmente não gosto da ideia de ver a pessoa falando sobre coisas que ele não faz. Então, ele também deveria ter sentado, como ele prometeu que iria sentar com o Alcolumbre e com o Paulo Guedes, para falar sobre a reforma tributária durante o recesso, e não o fez. E, de novo, eu volto a reiterar, peguem os jornalistas, os repórteres de Brasília e sentem com o pessoal do Ministério da Economia. Ele está se recusando a trabalhar e está inventando que o governo não quer fazer pagamento para os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo por causa das disputas políticas. E uma coisa importante de pontuar é o seguinte: agora não é um momento de contrapartida. Em larga escala, para quem que sobra conta quando não existe responsabilidade e vai parar no colo da União Federal? Para todos nós, para todos os pagadores de impostos, todos os contribuintes. Então, o que está acontecendo agora? Eles estão dando 70, 80, 90, talvez 100 bilhões para os estados, só que eles não têm nenhuma responsabilidade. Vamos lembrar que eles já não tinham. Eles estão numa situação calamitosa antes mesmo da pandemia, porque não têm responsabilidade, não enxugaram seus gastos. Então, se não tem contrapartida e a gente premia, a gente coroa a irresponsabilidade deles agora, é mais uma questão de controle de problemas para o futuro. Não adianta falar somente de curto prazo, porque o curto prazo pode ser ali um pequeno alívio, mas no longo prazo todos nós seremos afetados. Renata, nesta entrevista exclusiva que o presidente deu à CNN, Bolsonaro diz que Maia quer tirá-lo do poder. Como é que você viu essa declaração?
assim, o Bolsonaro sempre fala muito, né, desses ataques e que isso é para tirar ele do poder, etc. É muito sabido que várias vertentes políticas, sejam elas dentro do Congresso ou em qualquer outro lugar, que as pessoas estão descontentes desde a eleição com o presidente Jair Bolsonaro, até pelo fato de ele ter sido desacreditado, ninguém achou que ele ia ganhar e não fizeram o trabalho correto de jornalismo até nesse sentido e fizeram militância e não acertaram como não acertaram nos Estados Unidos. Foi um movimento muito parecido. Então, assim, de fato, tem muita gente descontente com essa eleição, descontente com o presidente Jair Bolsonaro e o atacam diariamente, às vezes, inclusive, sem necessidade. Tem alguns ataques que são justificados, mas uma boa parte não é. Se o Rodrigo Maia quer ou não quer retirá-lo do poder, eu não tenho como saber, mas que ele está atuando em conjunto com os governadores e até fazendo essa questão que eu falei antes do Ministério de não trabalhar direto com eles para agradar os governadores, em vez de trabalhar em conjunto com o presidente Jair Bolsonaro, isso é um fato. Se o objetivo aí é retirá-lo do poder, eu não sei, mas que isso pode causar um caos econômico e isso tem tudo a ver com capital político, tem. No final das contas, em 3 ou 4 anos, o que as pessoas vão querer ver é dinheiro no bolso, emprego, renda e uma qualidade de vida melhor. E isso passa necessariamente por uma economia equilibrada. Então, se existem pautas-bomba do Congresso, que a gente já está, como eu falei antes, numa situação de estrangulamento fiscal, vindo de uma crise difícil de 2015 e 2016, e os valores continuam subindo cada vez mais, o que o governo vai fazer? Ele precisa se endividar, já está se endividando nesse momento para conseguir pagar todos os benefícios. O déficit desse ano vai ser de 500 bilhões, como eu já falei. O total disso pode chegar a 1 trilhão. É um valor muito expressivo. Os juros podem começar a subir, porque a gente não vai conseguir se endividar mais, porque o cara que compra essa dívida, ele não vai querer uma dívida com uma taxa de juros tão baixa. Então, assim, é um círculo vicioso de medidas irresponsáveis que, obviamente, podem atrapalhar a popularidade do presidente quando ele for se reeleger. Eu acho que não é momento de ficar pensando em 2022, não, Gotino, mas é importante a gente pontuar essas coisas porque parece que as coisas são dissociadas e não são. Tiago, você acredita que Maia quer tirar Bolsonaro do poder? Foi o presidente que disse isso. Me parece que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele não tem essa intenção. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem muitos inimigos. Ele tem o Supremo Tribunal Federal, segundo a ótica dele, o Congresso Nacional, segundo a ótica dele, o jornalismo, segundo a ótica dele. Ele também tem problemas com os governadores, segundo a ótica dele. Então, ele tem muitos problemas com muita gente. E, evidentemente, que é sempre ele que está certo. O que me causa bastante estranheza é essa afirmação. Porque, não agora, mas eu chegarei lá, o presidente da República está flertando com coisas muito tristes e muito ruins. O presidente da República, que está já com déficit de popularidade. E aí não são as grandes emissoras de televisão e nem os grandes jornais. São as pessoas que estão sentindo isso. Porque, convenhamos, grande parte do Brasil ainda não é capaz de entender ou não se dispõe a entender quais são as funções do Congresso Nacional e também quais são as funções do presidente da República. São questões muito emaranhadas, questões legais muito complexas. O grande problema aqui é que o presidente da República sempre ou ataca ou afirma que existirem inimigos, e inimigos em regra muito poderosos. E com isso ele vai se isolando cada vez mais. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim para o país. Por quê? No momento em que ele fala, olha, querem me tirar do poder, ele está anunciando um golpe. Ele está anunciando o golpe. Ou está prevendo que muitas das suas práticas, legalmente, talvez tenham sido irresponsáveis. Então, as palavras do presidente da República são muito fortes, porque ele foi democraticamente eleito. Nós passamos por um baque muito grande com a queda da presidente Dilma. Não em razão dela, mas todo o processo de impedimento é um processo muito grave. Não creio que a Câmara dos Deputados queira isso. Nem que o Supremo Tribunal Federal, que não tem que querer nada, tem que apenas julgar, que ele queira isso. O problema é que existe a lógica da criação dos inimigos, a criação do problema com a imprensa. Não se fala com a imprensa nesse país. Vejam, todas as emissoras e todos os jornais. Só se sabe por fontes.
porque elas são mais confiáveis do que as palavras que são postas pelo presidente em público. Porque uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Então nós estamos com um problema que não é só pela capacidade de não dizer que o presidente da República tem, mas uma capacidade de postura pública. Porque o presidente não importa quais são só as ações dele, importa também a simbologia do cargo, o que as pessoas vão entender a partir da postura dele. E isso é cada vez mais grave. Então, é um momento de pacificação. A Renata coloca aqui coisas econômicas que são muito importantes. Eu concordo com a Renata. Já falamos disso nos bastidores várias vezes. É que também não pode existir só a economia. Nós temos um entrave político, um entrave jurídico, como o Supremo teve que decidir constitucionalmente uma questão essa semana. Então, não é hora mais disso. O presidente da República precisa também parar de ver inimigos e saber que, se há o apontamento de um conflito, que esse conflito sirva de sinal para o diálogo. Ok. Renata? Não, o diálogo é muito importante. De novo, eu acho que a gente pode até falar sobre a questão do tom e da postura. O presidente tem problemas de postura e de comunicação. Eu falei isso desde o primeiro dia que eu estou aqui. Agora, a questão principal nesse conflito entre Maia e Bolsonaro, principalmente, lógico que são vários conflitos com várias pessoas, mas é que as pessoas, até o próprio Maia falou sobre o valor do benefício. O governo começou com 200, a gente foi para 500, aí ele aceitou fazer 600. Sendo que foi o governo federal que propôs os R$600. Depois ele cobrou uma celeridade que ele sabe, ele entendendo de todos os trâmites legais e possíveis e até sistêmicos. Mas, Renata, ele sabe... O Rodrigo Maia disse... Eles apresentaram 200, nós apresentamos 500, o presidente da República, o governo federal, apresentou 600. Não, ele não falou eles apresentaram, ele falou, eu sei porque eu vi 3 vezes. Não, ele falou eles aceitaram mudar para 600, o que dá a entender que eles aceitaram mudar para 600 e ele termina porque como? Ele que falou, mas e ele não que o governo apresentou. E ele terminou como? Comemoramos juntos. Vejam só, como um conflito pode ser positivo. Mas o Rodrigo Maia, ele faz isso sabendo que isso politicamente é bem visto, né? Então é aquela maneira que ele tem, de novo, de falar coisas bonitinhas, mas que na realidade no backstage são outras. Mas Renata, aonde eu queria chegar... Renata, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Vamos lá. O presidente da República, tudo bem, o presidente da República tem os problemas de comunicação. Mas é aquela história, ele também tem um interesse. E é um interesse, inclusive, de reeleição. Claro, então, o problema não é só o Rodrigo Maia. O que eu estou colocando aqui o problema são os dois. Não, mas aí que tá. São duas coisas separadas. Comunicação, uma coisa é a comunicação ruim do Bolsonaro várias vezes. Outra coisa são as distorções, omissões e mentiras deslavadas do Rodrigo Maia, dizendo que ele está super afeito ao diálogo. E o presidente Bolsonaro não distorceu nada e não mentiu também? Sobre a questão econômica? Sobre diversas questões. A gente está falando aqui sobre diversas questões, Não, mas a gente está falando sobre essa questão econômica da crise. Eu não vi ele distorcer, eu não vi ele distorcer nenhum problema de comunicação, principalmente. Ele foi e voltou várias vezes. A gente está falando de um conjunto político, porque nós sabemos, você pregou isso de forma perfeita aqui em outros programas. A questão econômica é fundamental. E, obviamente, o presidente Jair Bolsonaro já disse, quem entende disso no governo é o ministro Paulo Guedes, que está em silêncio nos últimos dias, o que está muito estranho até, porque nós estamos num momento de crise em que precisamos de uma figura super técnica como ele para esse diálogo, que o Rodrigo Maia fechou. Você está certa nisso, mas fechou em razão das agressões. Então, o Paulo Guedes, que é uma pessoa, como você falou, super técnica, e até ele não gosta muito da polêmica, apesar Embora que seja bom nisso. Né? Às vezes, já aconteceu dele ter falado umas frases infelizes ali no meio, mas que dá pra gente entender o que ele quis dizer, e ele é uma pessoa extremamente didática na hora de falar das medidas econômicas. Sem dúvida. Agora, o Paulo Guedes, ele não gosta muito da polêmica, ele fala ali, obviamente, que vão pegar uma frase e colocar pra todo mundo olhar como se ele fosse super problemático, mas ele não é. Esse mas ele mesmo saiu então, mas o grande problema é esse, a gente olha muito as frases. Exato. Não, eu estou concordando contigo. O contexto, eu estou concordando contigo. Mas o grande negócio que foi que o Paulo Guedes falou, ele mesmo veio a público e falou que o Maia não estava facilitando. Então, o meu problema aqui é simplesmente o seguinte, o Maia vem na CNN, vai falar com o William Vac, fala que ele está super afeito ao diálogo, que ele quer o bem do país, que ele quer a união das pessoas, que esse não é um momento de politizar, mas ele politiza distorcendo, inclusive, coisas que estão sendo feitas. Então, é bem importante a gente pontuar essas duas coisas,
coisas, porque, de novo, o Bolsonaro é criticado muitas vezes de maneira correta pelas ações que ele faz, que são diferentes do que ele fala, mas eu não vi, pelo menos, ele fazer essas distorções nesse nível que o Maia fez. Eu não vi ele falar, olha, eu sou afeito ao diálogo, etc., mas no backstage ele está atuando totalmente contra. A gente não pode ter um presidente da Câmara que diz que ele está atuando junto com o Ministério da Economia, mas na realidade não está nem sentando com as pessoas para falar sobre Renata, isso. Ele estava, Renata. Esse é o ponto. Quando começam os ataques estava quando? Vindo do Planalto... Já Renata, faz algum tempo. Renata, final do ano passado, janeiro, haviam conversações. Vejam o que a imprensa passou. Houve conversações, a equipe do Guedes foi, houve diálogo do Maia com o Alcolumbre. Não, mas o que eu estou falando, o problema é agora na pandemia. Ah, não, Renata, eu estou dando a história. De janeiro para cá... Renata, eu estou dando a história para que o telespectador entenda. Não, tudo bem, Houve diversas conversações, havia uma comungação, eu conversei com vários economistas, jornalistas especializados, havia conversação entre Planalto, pasta econômica, e o Legislativo. Quando que azeda essa relação? Essa relação azeda em razão da manifestação que o presidente vai apoiar, aonde grande parte dessa manifestação pedia o fechamento do Congresso. Grande parte? Aí azedou. Não, Renata, grande parte pedir fechamento do Congresso é uma loucura. Eles criticarem o Congresso, Renata, sim. Os cartazes eram fechamento de Congresso e fechamento do Supremo. Mas isso não significa toda a população na manifestação. Renata, vamos então ver o que as pessoas que foram ouvidas... Vamos puxar, Mas é óbvio que as pessoas que foram ouvidas sempre... Isso aconteceu nas manifestações contra Dilma, aconteceu nas manifestações Então, Renata, como é que você sabe que não era a maioria? Porque essa é a pergunta. Não tem se os como cartazes, ser a maioria, porque Renata, as pessoas... se os cartazes diziam isso... Mas você pegar e as 3 pessoas... cartazes e você fala que Renata, 1 milhão de pessoas acham que tem que fechar o Congresso... Vou pedir para a gente, só para a gente, cada um conseguir concluir, lógica. Só para que cada um consiga concluir o raciocínio, para que as pessoas em casa consigam entender, porque se falam um em cima do outro, as pessoas não conseguem... Fica só vocês entendendo. Olha, aí, por favor. O grande erro do presidente foi ir à manifestação no momento que ele falou que não eram para as pessoas irem. Para mim, esse foi o grande erro. Agora, ele estar lá ou ele falar um tchauzinho para as pessoas que estavam na manifestação, sendo que algumas delas pediam fechamento do Congresso, isso existe em todas as manifestações, Renata, existem meia dúzia de pessoas que pedem por isso. Isso Renata, não significa deixa eu só terminar. Isso não significa que a manifestação seja totalmente de cunho antidemocrático. E a maioria dos brasileiros não é assim. Isso, para mim, é um ponto fácil. Não, a maioria dos brasileiros, a maioria dos apoiadores, não é dessa forma. Então, querer colocar no presidente essa manifestação contra o Congresso e não apenas uma farpa, um descontentamento, e que em muitos casos é legítimo do presidente, mas colocar isso como um pedido de fechamento ao Congresso, isso é muito absurdo. E até o pronunciamento dele ontem, junto com o ministro novo da Saúde, ele falou sobre garantias de liberdades individuais. Isso é bastante importante de pontuar. Renata, deixa eu passar para o Tiago, só para a gente equilibrar o tempo aqui. Vai, Tiago. Não tem problema, o meu ponto é super simples. Se nós só vimos os cartazes que pedem o fechamento e só foram ouvidas pessoas que pediam o fechamento dos outros 2 poderes, como é que nós sabemos a quantidade de pessoas que pediam o fechamento e que não sabiam? Bom, eu conheço os organizadores. Eu conheço os organizadores da manifestação e eu posso garantir que nenhum deles é antidemocrático. Não, mas, Renata, veja só o problema. Veja só o problema. Um pastor não tem total domínio do rebanho. E o que nós vimos, e não houve manipulação da mídia, como gostam muito de dizer, o que nós vimos foram as pessoas querendo o fechamento da Suprema Corte e do Legislativo. Os cartazes mostrados eram esse. Ninguém olhou e falou, somos contra a política pontual do deputado Rodrigo Maia no aspecto econômico. Ninguém disse isso. Esse é o problema. Como é que nós chegamos a essas conclusões? Eu volto, o que importa não são só as palavras. São os recados que ficam muito claros, muito latentes, apenas pela postura do apoio. Porque houve um apoio. Se o presidente da República quebra a liturgia, tendo sido desrespeitado, inclusive, no que ele disse, não façam, saúda o povo que está falando para a imprensa que quer o fechamento, está mostrando cartazes pedindo o fechamento. Ora bolas, não se quer que azede a relação com o Congresso e com o Supremo?
Mas assim, gente, ele apareceu na manifestação e cumprimentou 15 muita pessoas. Má vontade, e aí isso significa que ele quer fechar o Congresso. Eu acho estressar demais o povo. Deixa eu passar a palavra à Renata agora, só para a gente equilibrar o tempo. Existe muita má vontade com o Congresso Nacional. Também. Agora, existe uma boa vontade de setores também com um presidente que está se manifestando e agindo como está, e eu não estou falando da política, hein? Ok, Tiago, deixa eu passar para a Renata. Eu também não entendo. Para que cada um consiga construir um pensamento aqui para as pessoas entenderem em casa. Vamos lá, Renata. Bom, assim, a gente discorda, obviamente, desse ponto em relação ao que o Bolsonaro deveria ou não, embora ambos aqui concordamos que ele não deveria ter ido à manifestação. Mas, de novo, a manifestação, ela, em qualquer âmbito, desde que a presidente Dilma foi afastada, sempre tem pessoas pedindo coisas que não são democráticas. Isso acontece. Isso não significa que a maioria das pessoas lá defendam essas pautas. E a gente já viu isso acontecer várias vezes. Acho que nenhuma pessoa séria que fez essas manifestações, eu digo até dos organizadores, porque eu conheço uma série deles, quer isso. E eu acho que o Bolsonaro também não quer isso e nunca se manifestou dessa maneira, de maneira direta, a querer fechar o Congresso, mas de ter descontentamentos em relação à maneira como eles se comportam, a maneira como, não só o Maia, mas o Alcolumbre se comporta. E ele fez críticas ao Supremo, que são críticas que eu também tenho ao Supremo, embora, obviamente, que ele vai respeitar. Aliás, ele nunca fez ataques, nunca se posicionou de maneira contrária a qualquer decisão do Judiciário. Ele é muito respeitoso em relação às decisões do Judiciário. Então, isso também... Faltava, né? Então, mas assim, a gente viu presidentes anteriores não sendo assim. É porque é crime. Mas a gente viu presidentes anteriores não sendo respeitosos com o Judiciário, inclusive dizendo absurdos em relação a juízes, mas isso fica para outro dia. O presidente Jair Bolsonaro já fez isso quando era deputado, não se preocupe. Na presidência, de fato, ele melhorou. Mas ele já fez isso diversas vezes. O que eu estou dizendo é o seguinte, colocar essa pecha de antidemocracia no presidente, eu acho elevar demais as críticas que ele faz, que são críticas naturais do descontentamento que ele tem e pontuais também a respeito do trabalho da Câmara e do trabalho do Senado. Agora, o mais importante de toda essa história é, de novo, a questão das responsabilidades e aonde que a gente se encontra nesse momento para o combate à pandemia. Então, se trocou o ministro da Saúde, que eu acho que foi um ponto positivo, porque a relação dele com o Mandetta já não tinha mais volta. Se tem esse ataque que ele fez ao Maia ontem, mas na verdade é um contra-ataque de um ataque que ele tem sofrido. E não estou falando da figura do presidente, mas o governo federal tem sofrido ataques do Maia, que tem falado direto e mandado recados direto pela imprensa. E ele depois vem para a mesma imprensa e fala que não, que ele quer falar, ele quer dialogar. E a gente vê que ele está muito mais alinhado com o interesse dos governadores, que obviamente querem um pacote de estímulo sem nenhuma contrapartida, porque isso para eles é muito bom. E deixar toda a conta no colo do governo federal. Perfeito. Olha, só explicando para quem está chegando agora, que todo dia chega a gente assistindo a gente, grande debate é assim. No começo, argumentos iniciais, não é possível ter a interferência do outro debatedor. No final, nos argumentos finais, nas considerações finais também, mas no meio do debate é possível que eles conversem e quando fica um pouquinho um falando em cima do outro, a gente orienta aqui para que as pessoas possam entender, tá tudo certo, tá tudo dentro do que foi combinado, todos terão lugar de fala e a gente vai se acertando aqui para que as pessoas possam formar uma opinião. Vocês querem falar mais sobre esse assunto? Porque eu já tenho um próximo tema aqui para vocês. Por mim, podemos ir para o próximo. Podemos? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Renata? Então é o seguinte, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, vai tomar posse daqui a pouco no Palácio do Planalto. Nós vamos mostrar aqui na CNN. O repórter Matias Brotero tem as informações e eu já volto com um grande debate falando sobre essa mudança no Ministério da Saúde. Matias, você... Oi, Gotino. Bom dia a todos que assistem a CNN. Exatamente. O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, deve então tomar posse. Eu passei ali pelo Salão Oeste, onde está programado esse evento, e eles já estavam preparando o salão, as cadeiras, estavam preparando toda a cerimônia de posse, né? A gente gravou aqui imagem, eu gravei imagem do presidente Jair Bolsonaro chegando agora há pouquinho no Palácio do Planalto. Ele saiu do Palácio da Alvorada, chegou por volta de 9h, 9h20 mais ou menos. Ele tem uma reunião
reunião com o general Braga Neto às 9h30, então, quer dizer, ele deve estar na reunião nesse momento. E esse é o único item na agenda oficial do presidente da República. Ele que veio do Palácio da Alvorada conversou com apoiadores, né? Não falou com a imprensa, como tem feito ultimamente. Inclusive, na verdade, ontem ele falou com a imprensa, mas a gente que acompanha todos os dias, Gotino, ele não tem falado tanto com a imprensa, né? A gente conseguiu escutar o que o presidente falou. Eu destaco aqui alguns pontos para vocês. Ele falou que antes 100% dos prefeitos queriam o fechamento total do comércio, hoje apenas 50%. Ele assinou a camiseta de um dos apoiadores e foi embora. Ele também falou de um médico que orientou a cirurgia das gêmeas que estavam unidas pela cabeça. Ele falou então sobre um outro procedimento específico, né? Mostrou a caneta quando um apoiador chamou ele de técnico do time, sorriu quando um apoiador disse a hashtag hoje é Mandetta fica em casa e falou também sobre a abertura de garimpos. Um apoiador conversou com ele sobre a abertura de garimpos e o presidente da República foi bastante favorável a essa abertura. Ele disse, por mim, eu abro garimpo, tenho um projeto para reabrir garimpo, um projeto que os índios querem, você sabe o que eu quero no tocante disso aí, mas é uma complicação jurídica enorme. Então, a gente acompanhou a saída do presidente Jair Bolsonaro lá do Palácio da Alvorada, ele chegou ao Palácio do Planalto por volta de 9h30, vocês acompanharam essa imagem e agora a gente está na expectativa dessa posse cerimonial do novo ministro da Saúde, que deve ser no Salão Oeste, e vocês que estão assistindo a CNN vão acompanhar, claro, minuto a minuto, tudo o que está acontecendo aqui no Palácio do Planalto. Gotino. Portanto, obrigado, Matias. Eu chamo os nossos debatedores. Nelson Teich assume o Ministério da Saúde e diz que saúde e economia não competem entre si. Renata, você que é da área econômica, saúde e economia não competem? Não competem, e eu já falei disso aqui muitas vezes, e eu estava assistindo a fala do novo ministro, eu fiquei muito feliz quando eu vi ele falando isso, porque parece que são coisas dissociadas e não são. E uma das coisas interessantes que ele falou, achei que ele foi bem objetivo nesse sentido, foi que além da questão da saúde não ser dissociada da economia e as vidas que podem ser perdidas por conta do desemprego acontecem, quando você tem desemprego, você tem menos renda, etc., a saúde também é prejudicada. Tem vários estudos, principalmente nos Estados Unidos, que mostram que conforme o desemprego avança, avançam suicídios, avançam problemas de alimentação, problemas de saúde, psicológicos. Tudo isso pode acontecer de forma que as pessoas percam qualidade de vida e possam, inclusive, vir a óbito por diversos motivos. Aumento de uso de drogas, abuso do álcool, tudo isso acontece conforme o desemprego aumenta. E a gente está vendo nos Estados Unidos uma situação bem difícil, já com 22 milhões de pedidos de seguro-desemprego. Aqui a gente tem uma situação um pouco menos pior, digamos, e o governo, inclusive, anunciou que, em vez de 54 milhões de brasileiros beneficiados com o chamado Corona Voucher, deverão ser até 70 milhões de pessoas. Agora, eu vi um comentário ontem no nosso YouTube, Gotino, falando o seguinte, que demagogia, ela está falando que está lá trabalhando e as pessoas estão em casa passando fome, mas é obrigação do governo sustentar essas pessoas. O governo, obviamente, vai fazer o que pode para sustentar essas pessoas. Só que assim, R$600 não necessariamente cobre todas as despesas daquelas pessoas, ou os 1.200 se for mãe solteira ou pai solteiro, e principalmente o governo não tem dinheiro infinito, esse dinheiro já vem de dívida. Então, quando eu vejo a fala do ministro, que inclusive ele tem, acho que é um mestrado ou um doutorado em ciência, em saúde e economia na Universidade de York, no Reino Unido, eu fico feliz. E uma coisa interessante também de pontuar sobre ele, Gotino e Thiago, é que ele não é um maluco, como acharam que viria um maluco que iria liberar totalmente o isolamento. Pelo contrário, ele fez um artigo falando que o isolamento é necessário horizontalmente falando e para se flexibilizar tem que ser feita uma testagem em massa, que nós já falamos aqui também, que foi uma ideia do próprio Paulo Guedes. Então, eu achei muito interessante de que é uma pessoa muito capacitada, um oncologista renomado, que fez um discurso bastante objetivo e pragmático a respeito das questões importantes para a saúde, importantes para a vida das pessoas, e ele não está dissociado da ideia do Ministério da Saúde mesmo, não está dissociado do que já vinha acontecendo antes. Renata, agora eu passo para você. Thiago, como é que você vê essa troca ministerial em meio à pandemia, em meio à crise de saúde? Continua, eu já coloquei diversas vezes, eu sou absolutamente contrário a trocar roda com carro andando. Principalmente alguém que foi aplaudido de pé dentro do Ministério da Saúde ontem por todos os funcionários. Por todo o país, nós vimos, né? Ele chegou quase a 80% de aprovação, a conduta do ministro Mandetta. Agora,
foi trocado, é um fato. Não adianta mais analisarmos o passado. O que me incomoda muito, Gotino, e volta a um tema que me é muito caro, eu converso com o Renato sobre isso, já dialogamos aqui diversas vezes, é o trabalho da rede social, sabe? Eu tenho lido muito Humberto Eco, quando ele fazia críticas às redes sociais, críticas até ásperas, ele que era o maior intelectual europeu até a morte dele alguns anos atrás. Eu vi ontem algumas acusações contra o novo ministro, o ministro Nelson Teich, em relação a uma escolha sobre a morte de uma pessoa velha ou de um jovem. Eu acho horrível para um debate real, sério, honesto, esse tipo de ataque, de um recorte apenas, coisa que os filhos do Bolsonaro gostam de fazer muito, uma oposição mais rasteira também gosta de fazer. Ataques quando um médico respeitado estava falando apenas sobre um dilema ético que o médico deve saber que existe. No momento onde falta, e aconteceu isso na Itália, no momento em que faltam equipamentos, faltam insumos, é triste, mas é uma realidade médica. Os médicos terão que escolher quem vive e quem morre. Então começam essas críticas são absolutamente terríveis, de direita e de esquerda. Quando começa a calúnia moral, não a calúnia do crime, a difamação moral de uma pessoa a partir de recortes de vídeo. Isso é ruim para o país, isso é ruim para um debate que tem que ser sério, porque nós estamos desrespeitando vidas de pessoas, entes que foram perdidos, estamos desrespeitando pessoas que estão perdendo o emprego. Então, eu estou fazendo até uma defesa de uma figura governamental, como já fiz algumas outras vezes. Então, nós temos que parar com esse tipo de acusação rasteira, esse tipo de deflagração de mentiras dos dois lados. Dos dois lados. Ou apresentam-se fatos e argumentos, ou senão nós não conseguiremos debater um país sério, de forma séria, com método, com respeito. Eu acho muito ruim isso. Acho muito ruim isso. Eu faço votos que o novo ministro consiga, nos diálogos com o ministro Paulo Guedes, afinar essa questão econômica e da medicina tão fundamental nesse momento. Faço votos reais, sinceros. E acho que já havia isso, inclusive, a Renata me corrija se eu estiver errado, você também, Gotino, que havia uma boa relação Guedes e Mandetta, até começar esse confronto com o presidente Jair Bolsonaro. As informações que a CNN trouxe, inclusive, era que o Guedes foi uma das figuras que foi da tropa de choque, né, uma expressão muito brasiliense essa, de permanência do Mandetta lá atrás. O Mandetta, inclusive, agradeceu, fez um agradecimento especial ao Guedes nessa despedida, ao Moro e alguns outros ministros. Deixa eu colocar essa pergunta para vocês, porque o debate está bom. Renata Barreto, o Brasil perde com a saída do Mandetta ou faz parte do jogo? O novo ministro assume o trabalho dentro de instantes, a gente vai mostrar ao vivo e toca o barco, vida que segue. O governador de São Paulo, João Dória, por exemplo, disse que a saída de Mandetta é uma perda para o Brasil. Eu não levo mais em consideração o que o Dória fala depois dele se aliar de uma maneira bem oportunista ao Lula. Então, para mim, o que ele fala não importa. Mas a questão principal é o seguinte, não necessariamente a troca de uma pessoa importante no momento de guerra, seja ela uma guerra sanitária ou uma guerra real, é um sinal de que a gente não vai vencer essa guerra. Na verdade, o Reino Unido mesmo fez a troca do primeiro-ministro e venceram a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. Então, isso não quer dizer que o desfecho seja ruim. O que aconteceu com o ministro Mandetta e o Bolsonaro foi que, em até determinado momento, eu já falei isso várias vezes aqui, o ministro estava fazendo um bom trabalho técnico. O problema foi quando houve o conflito político e ele começou a se sobressair de maneira política e criar um poder paralelo ali no Ministério da Saúde, tendo conflitos diretos com o presidente. Então, o presidente também tem, obviamente, sua parcela de culpa, ou ameaçar demitir, fazer coisas diferentes do que o Ministério da Saúde propunha. E o Ministro da Saúde, em vez de alinhar isso de maneira tranquila com o presidente, fez isso de maneira pública. E aí culminou naquela entrevista que até os apoiadores do presidente que tinham aconselhado ele a não demitir o Mandetta, mudaram de ideia. E eu também
também mudei de ideia porque eu acho que não tem como você trabalhar de uma maneira tranquila com uma pessoa que trabalha para você e que está sendo insubordinado. Acho que não fazia mais sentido de fato. E ele trouxe uma pessoa bastante técnica que eu lembro aqui que já tinha sido cotado inicialmente para assumir esse cargo lá atrás, mas foi preterido pelo Mandetta pelo fato dele também ter o capital político. E aí que a gente vê que o mais importante de tudo é ser técnico e não ser político. As pastas técnicas do governo funcionam muito bem, como Moro, Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas e etc. Agora, eu acho que o desfecho pode ser bastante positivo se as coisas caminharem de maneira alinhada. Então, eu sempre falei sobre isso. A comunicação que é feita ao público é muito importante. Então, aparentemente, ou pelo menos por enquanto, o ministro falou que está alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, falou da importância da flexibilização somente com os testes, de maneira inteligente. Eu tenho falado muito isso. Precisamos de soluções inteligentes e ninguém tem, outra coisa que eu gostei que o ministro falou, ninguém tem uma resposta 100% correta, porque essa é uma crise sem precedentes na nossa história moderna. Então, é um jogo muito complexo, porque você está lidando com vidas. Sobre o que o Thiago levantou a respeito do vídeo, é importante dizer que esse é um ataque que tem sido feito pela esquerda, que tem colocado esse recorte do vídeo. Eu fui assistir o vídeo inteiro para entender o que estava acontecendo. Renata, só para deixar bem claro, eu estou criticando a esquerda. Não, tudo bem. É só para deixar bem claro quem que fez o ataque, né? Enfim, esse vídeo inteiro, o que ele fala? Ele está dando meio que uma palestra ali a respeito de gestão pública, que quando você tem dinheiro público e você tem esse dinheiro, ele é escasso, principalmente porque a gestão pública é muito ineficiente, em muitos momentos, infelizmente, você precisa fazer algumas escolhas. E ele é um médico oncologista. Como aconteceu na Itália. Isso, exatamente. E aconteceu na Itália porque eles não se prepararam corretamente, não tiveram ajuda, toda aquela história toda. Então, assim, esses recortes e essa tentativa de assassinato de reputação do ministro, logo que ele entra com esses recortes de maneira bem horrorosa, é só um início que a gente sabe como é que essas pessoas agem, e eu não acho muito legal. Até só um pequeno detalhe, Gotino, fizeram isso com o Mandetta quando ele assumiu a pasta. Essa mesma esquerda que hoje morre de amores pelo Mandetta, que ele é super científico, que ele é maravilhoso, etc., foi a mesma que tentou fazer assassinato de reputação do Mandetta, dizendo que ele estava envolvido em alguns escândalos de corrupção, que ele foi a favor do impeachment da Dilma, e ele realmente foi, ainda bem, e que ele foi a favor da PEC que congelou os gastos, mas não a saúde, porque a saúde tem piso definido pela Constituição. Renata Barreto não concorda com o governador de São Paulo, João Dória, que diz que a saída de Mandetta é uma perda para o Brasil. E você, Thiago? Então, eu vou começar pelo gancho que a Renata mesmo colocou. Que ela não ouve mais o João Dória em razão desse, não é uma ligação, foi um aceno de civilidade. Falamos muito disso aqui. Era só o que me faltava, o João Dória agora ser considerado uma pessoa de esquerda. E o Lula... Né, ele não é de esquerda, não. Ele é do que for conveniente para ele no momento. Entendi. Então, o João Dória pode flertar com a esquerda em razão dos motivos eleitorais dele, pelas intenções eleitorais dele. Então, tudo bem. Então, o João Dória, esse novo grande amigo do Lula, ele não deve ser mais ouvido. Bom, eu acho isso ruim. Não me parece a posição de alguém que está preocupada com o país, até porque nós temos que ouvir para criticar. Eu mesmo acabei de criticar, e eu sou considerado do espectro da esquerda, não é, Gotino? A esquerda, uma certa forma de fazer esquerda, como eu critico certas formas de fazer direita. Porque, convenhamos, se temos um problema no Brasil, é uma ausência de uma direita quando não está ligado ao liberalismo, que é interessante. Mas há uma outra direita que é terrível à nação. Terrível. Como existem esquerdas que são terríveis, porque são ortodoxas, são exageradas, elas são xiitas em suas posições. E eu não gosto de deixar de ouvir alguém porque não parece ser inteligente. A Renata é uma pessoa super inteligente e criou essa questão com o governador João Dória, em razão de uma ligação com o Lula. Eu acho muito interessante. O presidente Jair Bolsonaro já teve ligações com o Eduardo Cunha, mas era uma questão periódica, uma questão pontual. Tem fotos dos dois abraçados. Não é bonitinho isso? Gente, é necessário ouvir o que o João Dória está fazendo. É necessário ouvir o que o Witzel está fazendo. Esse horror às esquerdas
é tão infantil quanto o horror às direitas. Todos têm coisas boas em muitos aspectos a oferecerem ao país. Ora bolas, o presidente Jair Bolsonaro está muito alavancado na questão do Bolsa Família, que foi da esquerda. Está tendo que fomentar nesse momento, e é uma ideia, dizem muitos, dos liberais, uma questão de renda mais universal, uma renda elementar, está tendo que alavancar uma ideia que foi de esquerda. O presidente Jair Bolsonaro pode chegar a fazer coisas boas, espero que faça em momentos... Tiago. Oi, pode falar. Por uma questão de tempo, eu tenho que já partir para os argumentos finais. Peço desculpas pela interrupção. Eu continuo os argumentos finais. Por favor. Claro. Então, quer começar os argumentos finais? Então, não, deixa com a Renata. Pode ir, Tiago. Pode continuar seu raciocínio. Então, vamos fazer o seguinte. Renata Barreto, agora nos argumentos finais não pode ter a interrupção. Claro. Vocês não podem conversar entre vocês, mas a gente segue argumento final de Renata Barreto. Obrigado, Renata. Obrigada, Tiago, e obrigada, Gotino, pelo debate de hoje. Bom, minhas considerações finais vão um pouco na linha do que eu já falei durante todo esse debate, durante toda essa semana. Então, na verdade, a gente tem aí embates políticos que acontecem que são até naturais, mas a gente não pode deixar de ver a realidade. E o que eu tenho visto bastante são esses ataques do presidente da Câmara ao governo federal de uma maneira bastante baixa, sendo que ele fala o tempo todo que ele está em favor do Brasil. E eu não vejo ele em favor do Brasil, eu vejo ele em favor dele mesmo e vejo ele em favor dos benefícios que ele quer para a sua classe política ali. Senão, ele poderia ter feito coisas muito diferentes, como, por exemplo, pelo menos deixar ser votado o fundo eleitoral para combate à Covid-19. Então, assim, a gente está num momento de troca de ministro, que acho que foi positiva porque não tinha mais nenhum tipo de relação possível entre o Mandetta e o Bolsonaro. Esse é um ministro que parece ser bastante técnico, bastante capacitado e que tem uma visão bastante interessante a respeito da economia, que na verdade não é uma visão interessante, é a realidade. A economia não é dissociada de vidas, a economia é feita de vidas e ele consegue entender que a flexibilização pode acontecer de maneira inteligente. Então, que isso seja o começo de um bom desfecho para essa pandemia. Gotino e Tiago. Muito bem, obrigado. 1 minuto para você, Tiago Anastácio. Obrigado, Gotino, obrigado, Renata. Faço votos ao ministro da Saúde, espero que continue bem. Estou bastante preocupado com a questão da não liberdade que ele possa ter para escolher os seus próximos, aquelas pessoas que irão auxiliá-lo. Isso não pode acontecer, fique claro ao presidente da República. Ele deve ter liberdade, como técnico, de escolher aqueles que irão abastecê-lo. Eu estou muito preocupado e a minha preocupação é latente a partir de algo que disse o presidente da República hoje. O presidente da República disse hoje que Judiciário e Legislativo estão querendo armar contra ele, que isso teria vindo, as informações teriam vindo do setor de inteligência. Presidente da República, como é que o senhor sabe disso? Como é que a inteligência soube o que acontece na Câmara e no Supremo Tribunal Federal? Está havendo arapongagem contra o Congresso e contra o Supremo? Espiões, agentes da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, estão monitorando líderes do Congresso e ministros do Supremo? Ninguém fez essa pergunta até agora e faço em público. Isso é grave. Precisa ficar claro como que essa inteligência chegou ao senhor. Tiago, obrigado pela sua consideração final. O tempo esgotado para o nosso grande debate. Obrigado, Renata. Renata Barreto com a gente, o Tiago também. Obrigado por mais uma participação aqui no grande debate. Um ótimo final de semana para vocês.